Fala pessoal, tudo bem? E essa lei aí que diz que depois de 12 meses pode sair sem multa? Eu sou Wagner Martins, especialista em locação e administração de imóveis, e hoje o assunto é esse. Não existe essa lei. Isso não é lei. Isso é um acordo que se faz. E como é que é essa história? Vamos lá que eu vou te explicar. É o seguinte. Começar o que eu sempre falo, lei do inquilinato é para proteger o inquilino. Por que tem aquela história dos 30 meses? Eu não vou entrar no mérito total, porque eu quero falar desse negócio de depois de um ano não ter multa, tá? Vamos lá. Os 30 meses foi uma defesa para o inquilino, porque o proprietário falava, você entrava lá, botava, eu já falei isso várias vezes, botava o filho na escola, começava a trabalhar, fazia mudança, fazia tudo, deixava tudo bonitinho, e aí o proprietário falava, sai, eu quero imóvel. Então, para que fosse justo, definiu-se 30 meses, 2 anos e meio, um tempo bom para que o proprietário depois tivesse o imóvel de volta. Antes disso, o proprietário não pode pedir o imóvel. Não pode pedir o imóvel. Não pode pedir o imóvel. Nem para. Você pode vender, mas quando está vendendo não pode pedir imóvel. Vendeu, ele não pode pedir imóvel, vendeu já não é mais dele. Só quem vai poder é o outro, se ele quiser, que já falamos de várias coisas, o outro adquirente, a pessoa que comprou o imóvel. Bom, então isso já é para defender o inquilino. Então criou-se essa história aí, então, tem um costume, que é costume, que acontece normalmente, inclusive tem imobiliários que já colocam isso, que depois de um ano não tem multa, tá bom? Primeira coisa importante vocês saberem, que isso é só para o inquilino, só para o locatário. O locador pode fazer isso? Não pode fazer isso, não pode colocar assim para ambas as partes, tanto um quanto o outro pode pedir o imóvel depois de um ano, o outro pode sair por um ano, não pode fazer isso. Eu vou colocar aqui embaixo como eu sempre coloco, artigo 4, é bem importante, isso a gente acaba saindo de cabeça, sabendo de cabeça. O artigo 4 diz o seguinte: o locador não pode pedir o imóvel até o término do contrato com tempo determinado. Seja 30 meses, seja 36, como também de um ano, de 2 anos. Não acabou o contrato, não pode pedir. Não pode pedir. Isso é muito importante. Depois vamos fazer outro áudio falando sobre isso. Não pode pedir, não pode pedir. Tá? E o locatário pode sair a qualquer momento do imóvel, desde que ele pague a multa proporcional ao tempo restante. Também não pode ser a multa inteira a qualquer momento. A gente coloca esse contrato. Não pode. Tá bom? Então ele pode fazer isso. Então o que acontece? No final isso só serve para o inquilino. Porque para quem que ele paga a multa? Para o proprietário. E quem que está perdoando a multa falando depois de um ano pode sair? O proprietário. O locador. Então a lei permite, porque desde que ele pague a multa proporcional, coisa. E se você. E tem casos até que o proprietário nem cobra a multa. Por causa aí, de repente, a pessoa faleceu e tudo, já tá. Não precisa nem pagar multa, pode sair tranquilo. Tá? Só o inquilino pode, o proprietário não pode. Isso não é lei, esse negócio de depois de um ano. Tá? Agora, acontece. Se chegar algum proprietário e inquilino querem fazer isso, podem fazer. Eu não sou contra fazer isso. Mas se o proprietário me pergunta, o que você acha? O que você acha desse negócio, dessa multa de um ano? Você acha isso legal para o locador? Nem um pouco. Por quê? Porque ele vai ter que botar outra pessoa no lugar, aí ele vai ficar sem receber aluguel, vai ter que voltar a pagar condomínio, vai ter que voltar a pagar IPTU, quando é casa não tem o condomínio e por aí vai. E vai ter que voltar a botar para alugar, vai ter que pagar de novo corretor, vai ter que, ou então ele vai ter que pagar para anunciar, para fazer, para resolver, vai ter que administrar, vai ter que fazer contrato, para pagar alguém que faz contrato, ou para fazer isso, ou para fazer consultas. Ele vai gastar. Então o que acontece? Você vai alugar, daqui a um ano ele vai gastar, vai fazer um monte de coisa. Ele prefere uma pessoa que fique lá. Quanto mais ficar pagando direitinho, fazendo tudo direitinho, essa é a ideia. E aí a pessoa pagando todo ano direitinho, fazendo e nunca parando, o que acontece? Todo ano tem o que tem? Aumento. E o que acontece? Vai aumentando. É aquela história que eu falei da sementinha, que eu já falei vários vídeos de sementinha, é aquela história.
além dele ter um imóvel continuar sendo dele, ele recebe, vamos dizer, os dividendos, se você pensar assim, ações. Quem são esses dividendos? Além do aluguel, que já são os dividendos, esses aumentos anuais. Então, se o cara, quanto que o aumento pode ser feito aqui no Brasil hoje, como é que funciona? Só pode aumentar de ano em ano. Se o cara entrou e saiu daqui a um ano, ele não vai aumentar esse apartamento nunca, porque aí vai entrar outro, aí no outro ano vai entrar outro. Então, para o proprietário, isso não é vantagem. Primeiro, porque ele não pode fazer isso, pedir depois de um ano, só o inquilino. Segundo, porque tem esse negócio do aumento. Mas, como tem muita gente que faz, de repente o locador vai falar, não, faz, tudo bem, aí depois põe outro, e vira que segue. Mas, às vezes, você deixa de alugar um imóvel, você é locatário, inquilino, e não sabe por quê. Por causa disso. Porque o proprietário pega um que quer ficar mais tempo, e aí ele fala, escolho outro. Esse que quer ficar um ano, eu não quero. Tem gente que não aluga de jeito nenhum, com essa cláusula de depois de um ano mudar. E aí eu aconselho que faça, quando entra nesse conflito, que faça 18 meses, que aí já tem um aumentinho, já deu para o cara ficar um pouquinho mais, faça 15 meses, que está ali na metade. Se a pessoa, se está tendo conflito, tá? Se o inquilino não pede nunca isso, o que eu acho legal, tudo certo. Agora, se o inquilino pede e o proprietário quer ser legal e quer fazer pelos 2 meses, para mim está tudo certo. Não tem problema nenhum. Nenhum. Eu podia até achar até bom, porque aí todo ano eu ponho um novo inquilino e ganho de novo, e ponho outro inquilino e ganho de novo. Mas aqui